E aí, pessoal? Pronto para mais uma dica? Então, hoje a nossa dica vai ser em relação ao iluminismo. Por que especificamente ao iluminismo? Porque o iluminismo lança as bases da sociedade ocidental até os dias atuais. Então ela começa lá no século XVIII, na França, com aquela ideia da valorização da razão, combate à igreja, o domínio intelectual e espiritual da igreja. Isso não quer dizer que eles são ateístas, pelo contrário, você tem até participantes do iluminismo que são da igreja, mas essa influência no saber e na conjunção política não era muito bem visto e era criticado pelo iluminismo. E quem é que se apoia no iluminismo? A burguesia. Porque a burguesia tinha capital naquele momento, mas não tinha participação política. Lembrando que século XVIII ainda temos uma Europa muito alicerçada com as ideias e a prática do absolutismo. E é contra essa monarquia que você vai ter a luta desses iluministas, que vai influenciar a Revolução Francesa, que vai influenciar aqui no Brasil a Inconfidência Mineira, que vai influenciar a ideia da Revolução Liberal do Porto, com a questão da monarquia constitucional. Nós vamos ter também a questão dos Estados Unidos sendo independente com as ideias iluministas, Aliás, até antes da própria França. Então, trouxe aqui alguns pontos para a gente observar, porque tudo isso que é defendido lá atrás, no século XVIII, com a avançada Revolução Industrial, está presente até os dias de hoje, sobretudo na nossa Constituição. Então, lembrando que o mundo ocidental ele é baseado em princípios como este. Tem muito mais, mas aqui nós estamos trazendo alguns, poucos, para poder refletir. O primeiro que eu aponto para você é o liberalismo político. Porque o liberalismo político é uma herança do processo iniciado lá pelos iluministas. Como eu falei, ele combate o absolutismo. E o absolutismo ele é visto como aquele poder centralizado na mão do monarca. E aí, essa burguesia que estava ávida de participar do processo político, ela não tem acesso. Então, o liberalismo político vai ser uma das bandeiras levantadas que vai fazer derrubar o antigo regime, o absolutismo, e instaurar, assim, uma nova sociedade. Uma nova sociedade do ponto de vista político. Por quê? Porque a partir do liberalismo político, você tem a ideia da cidadania. Lembrando que cidadania no século XVIII e no século XIX está ligada à ideia da participação política. Ser cidadão nesse momento é participar do jogo político do seu Estado-nação. E aí esses burgueses promovem revoluções, promovem quebras de paradigma para que eles possam ascender à esfera política e participar dos ditames e das decisões políticas das suas regiões, dos seus países. Então, lembrando que a ideia de cidadania começa no iluminismo, está presente até os dias de hoje, como participação política. Hoje, a ideia de cidadania vai muito mais além. Por quê? Não basta você ter direitos políticos. Você, para ser considerado um cidadão, você tem que estar incluso na sociedade. Não basta você poder participar do pleito eleitoral. Você tem que estar plenamente inserido nessa sociedade. Então, hoje, o que é visto como cidadania? É você ter acesso à saúde de qualidade, é você ter acesso à educação, a uma condição digna de vida, é você, por exemplo, criar mecanismos de pensar nas minorias. Então você tem que ter uma cidade planejada, um prédio planejado, uma escola planejada para receber pessoas que são portadores de deficiência, de necessidades especiais, como se diz hoje em dia. Então você tem que ter uma rampa para o cadeirante, você tem que ter um elevador para quem tem necessidade de se deslocar, mas tem limitações. Então você tem hoje uma ideia de uma sociedade que ela é inclusiva, que é respeitar a diversidade religiosa, que cada um tem que ter o seu direito de escolher, que faz parte do iluminismo. Você não tem uma religião oficial no país. O país, o Estado, ele não pode dizer para você qual é a sua religião. É um direito seu escolher. E é um direito e um dever do Estado também promover que a sua escolha seja respeitada, para que você seja um cidadão por completo. Então, pensar a cidadania hoje é mais além do que a participação política. É uma inclusão total
nessa sociedade. Por isso a nossa Constituição de 1988 coloca o quê? O analfabeto podendo votar. Não podia ter, então, né? Você podia ter a mulher, que é a partir de 34 com vagas, mas você tinha todo um processo de exclusão do analfabeto. Poxa, mas ele não faz parte do Estado? Ele também não faz parte da sociedade? Faz. Por que ele tem que estar fora? Inclui. Tanto é que o apelido da nossa Constituição é a Constituição Cidadã, por essas e outras razões. Por exemplo, o racismo é crime. É tornado crime em 1988, porque é inadmissível que em pleno século XX e XXI determinadas práticas não sejam passíveis de punição. Então é o quê? É incluir essa pessoa na sociedade para que ela seja, de fato, plenamente uma cidadã. Tranquilo? Igualdade jurídica. Todos são iguais perante a lei. Cuidado! Muitos candidatos tropeçam nessa questão de considerar que o iluminismo pregava igualdade social. Não é social. A sociedade tem uma hierarquia baseada no capitalismo. Ela não está preocupada pensando em distribuição de renda ou uma renda igual para todo mundo. Não é isso. Isso é uma outra filosofia econômica. Aqui, o que está sendo dito é que todos são iguais perante a lei, independente de quanto se tem de capital. Por quê? Você vivia numa sociedade de herança feudal que você era marcado por estamento que você nascia. Então, se você nascesse naquele estamento, você pertenceria àquele estamento para sempre. E é claro que dentro de determinado estamento você tem privilégio e outro não tem. Então, essa ideia dos privilégios foram derrubadas com as ideias iluministas, com as revoluções burguesas, e aí você passa a ter igualdade jurídica, independente de capital que você tem. Tranquilo? Outra, liberdade de imprensa. Na época do absolutismo, você não tinha liberdade de imprensa. Era censura, você não podia falar mal do governo, você não poderia se manifestar contra o governo, que a punição seria severa e imediata. Agora não. Tanto é que você muitas vezes utiliza a rede social, você vê isso nos jornais, você vê nas opiniões das pessoas falando o quê? A não concordância ou elogiando determinado cenário político. E ninguém é punido por causa disso. Por quê? Porque vivemos numa era em que a nossa herança iluminista nos permite ter liberdade de expressão e de publicação dessa opinião pela imprensa. Tranquilo? Estado laico, separação do Estado e a Igreja. Assuntos concernentes à religião, problema da religião. No caso, a Igreja como instituição mais poderosa do Ocidente, no aspecto religioso. Problemas de ordem política, social, econômica, problema do Estado, problema do governo. Cada um com a sua esfera, cada um opinando naquilo que lhe compete, sem união, sem conjunção. O Ocidente tem essas bases. Né? Países onde não são Estado laico, por exemplo, lá no Oriente Médio, com a influência gigantesca do islamismo. Tá bom? Tranquilo? Acho que essas dicas aqui vai fazer você ter ótimas reflexões durante esse período de preparação. Falou? Um abraço.